Olá, graça e paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, que Ele te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, e a gente vem aqui para aprender, para estudar acerca da palavra de Deus, a fim de que essa palavra nos oriente, nos guie, nos transforme, produza em nós o resultado para que ela está sendo enviada. Porque se tem uma coisa que pode transformar as nossas vidas, que pode transformar até mesmo circunstâncias, mas muitas vezes as circunstâncias serão transformadas quando a gente for transformado, não é mesmo? Então, bora lá para mais um estudo da Palavra de Deus e eu quero falar hoje com você a respeito da pregação do Evangelho. Exatamente isso. Meu irmão, minha irmã, você sabe por que o inimigo luta tanto contra a pregação do Evangelho? Você sabe por que ele quer nos impedir de pregarmos o Evangelho? Você sabe porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam na verdade do Evangelho? Simplesmente porque Deus estabeleceu um único método para a salvação da humanidade, para a salvação dos pecadores, para a salvação dos que vierem a crer, diz a palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho. Não tem outro jeito, não tem outro método, não tem outra forma. O único método de salvação é a pregação do Evangelho. Eu vou provar para você. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 a 24, diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Queridos, aprove a Deus salvar os crentes. Na real, a tradução é salvar aos que crerem. Porque quem são os crentes? São os que creem, né? Os que têm fé. E Romanos 10:17 vai dizer de onde provém a fé. E a fé diz o seguinte, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Então, através da pregação da palavra de Deus, isso gera fé nos nossos corações. Eu sei, querido, que pela pressão que nós sofremos hoje, e nós estamos sendo apertados de todos os lados, porque de um lado o mundo que não aceita um evangelho que lhe confronta, nos aperta e quer calar a nossa voz. Por outro lado, muitos da igreja também não aceitam, porque têm comichões nos seus ouvidos e querem escolher ouvir somente aquilo que eles querem ouvir, aquilo que amacia os seus egos, aquilo que lhes agrada, e vão pulando de galho em galho, de igreja em igreja, buscando lugar, amontoando mestres para si, para ouvirem somente falar de fábulas e de coisas que eles querem ouvir, porque na verdade o seu Deus é o seu próprio ventre, é os seus próprios desejos, a sua própria carne. E Paulo, ele nos advertiu na carta a Timóteo acerca disso. Então, muitas vezes, nós mesmos somos tentados a mudar os nossos métodos, a mudar o nosso discurso. Para quê? Para aumentar o número de pessoas que vão nos seguir, que vão frequentar a nossa igreja, que vão se tornar membros ou que vão nos seguir nas nossas redes sociais, que vão nos ouvir quando nós estivermos ministrando. Mas eu preciso te dizer, meu querido, que a única maneira de fazer com que aqueles que nos ouvem sejam salvos é
a palavra do Evangelho, é a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Isso diz em 1 Coríntios 1, versículo 18. Então é loucura para os que se perdem, para os que perecem. Mas Paulo está dizendo que para nós que estamos sendo salvos, porque a salvação é um processo contínuo para nós, né? Então, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Por quê? Porque essa palavra do Evangelho, ela nos salva. Em Efésios 2 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Então, é a graça de Deus que nos alcança. O sacrifício de Jesus, que foi de graça para nós, mas que custou muito caro para ele, foi pago um alto preço em uma cruz pela nossa salvação. E nós somos salvos pela graça, mas é mediante a fé. A fé é que abre a porta para a graça entrar. A fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, esse poder de Deus, ele nos salva. E precisamos entender que isso é um processo contínuo, porque ele nos salva e ele também vai nos libertar, porque em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E entendemos que a verdade não é uma palavra, não é um livro, ela é uma pessoa. A palavra de Deus não é um livro, não são palavras simplesmente escritas, é uma pessoa, é Jesus. E aí também em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, querido, essa palavra do Evangelho, essa pregação do Evangelho, ela nos salva, ela nos liberta, ela também nos santifica, porque a santificação, ela é um processo na nossa vida que é, assim, providencial, é instantâneo no momento em que nós recebemos Jesus, no momento em que nós cremos, mas é também um processo contínuo. Nós estamos sendo santificados, não somos mais pecadores lutando para ser santos, mas somos santos lutando contra o pecado. E essa palavra, ela vai ser como um espelho, ela vai nos mostrar, e em nos mostrar, ela vai nos constranger a transformar algumas coisas na nossa vida. E essa transformação é dada pela pregação da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim como há mais de 2000 anos atrás, no ventre de Maria, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, Jesus foi gerado naquele ventre daquela mulher virgem. Hoje, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, a palavra do Evangelho é gerada em nossos corações e ela nos salva, ela nos liberta e ela nos santifica. O que é ser santo? É ser como Deus é, porque Pedro vai dizer: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós vamos sendo transformados de glória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, na imagem do Filho de Deus. Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. E agora eu e você, através da pregação do Evangelho, pela ação do Espírito Santo de Deus, nós somos transformados a ponto de que quem olha para nós vê o Pai. Também esse é o processo do Evangelho. Sim, eu creio no Evangelho que transforma a vida das pessoas de dentro para fora. E o Evangelho, ele nos justifica, queridos. Veja que ele não nos tornou, ele não nos declarou justos, simplesmente não é uma anistia, ó, vocês são justos. Não, ele nos justificou através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque Jesus tomou o meu lugar e o teu lugar, o meu pecado e o teu pecado, as minhas maldições e tuas maldições, e morreu em uma cruz, levando tudo isso, os nossos pecados, a nossa condenação, a nossa culpa, e ele nos justificou. Nós somos justificados pela palavra
do testemunho de Deus. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos tornados justos por um sangue que foi derramado na cruz e que hoje, quando nós recebemos a pregação do Evangelho e nós cremos nessa pregação, o sangue de Jesus Cristo vem, nos purifica de todo pecado, ele nos perdoa, ele nos justifica, ele nos santifica, ele nos liberta, ele nos salva, ele nos coloca em um lugar onde o maligno não nos toca. Ele nos coloca em um lugar onde o mundo não nos influencia. Ele coloca em um lugar onde o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele nos coloca em um lugar, em lugares altos, acima das tribulações, acima das nuvens, acima das tempestades, em um lugar assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. E é isso que o inimigo não quer que você conheça, que eu conheça, não quer que a gente pregue, não quer que as pessoas saibam, porque o Evangelho é loucura para os que perecem, mas é poder para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço pela palavra do Evangelho. Eu te louvo e te agradeço por poder conhecer essa palavra, por poder ministrar essa palavra, por poder pregar essa palavra. E eu creio que muitas pessoas serão salvas, libertas, transformadas, santificadas, justificadas e estarão assentadas contigo nos lugares celestiais através de palavras como essa, a pregação do Evangelho. E eu repreendo Deus deste século que tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não creiam na verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A tua palavra continuará sendo pregada, continuará salvando, libertando e transformando vidas. Em nome de Jesus, que assim seja, para a honra e glória do teu nome, eu te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Recebe essa palavra. Se ela foi relevante para você, compartilha com todos os seus contatos, com um monte de gente, queridos. Você sabe que essa palavra tem o poder de salvar. Então seja canal de Deus de salvação, que nós possamos dar aquilo que nós temos recebido do Senhor, alcançar outras pessoas da mesma maneira como temos sido alcançados pelo Senhor. É para isso que existe esse canal e eu conto com você para me ajudar a tornar esse canal relevante. Se ainda não é inscrito aqui, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações. Seu comentário é muito importante, seu like é muito importante, compartilhar é muito importante. Se tem uma coisa que precisa ser relevante nos nossos dias, são os canais que pregam a verdade da palavra de Deus. Eu conto com você e Deus conta conosco. Amém? Vou ficando por aqui, meu querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Gratidão pelo privilégio de você me ouvir, de estar comigo aqui. Eu me despeço de você, deixando um beijão grandão no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Eu amo a sua vida. Tchau, tchau.